Olá, começamos mais uma semana aqui, minha semana de férias, e eu vim mostrar pra vocês a outra luz que chegou. No outro take eu mostrei aquela luz colorida, que é uma luz de pôr do sol. Ela tá um pouco fraca, mas é porque eu tô com a luz do teto acesa, então ela fica mais focada num cantinho só, tá vendo? E aí eu comprei essa daqui, que ela é um flash, como se fosse um flashlight. E na Shopee também, que eu mostrei pra vocês lá. E ela chegou, ela tem aqui alguns pontos pra conectar aqui com os suportes, né? Tem esse daqui e esse daqui que é pra você parafusar nesse suporte aqui. E tem um suportezinho que é de encaixe, que é pra você ficar com o parafuso para baixo. Como eu tô usando um pedestal para segurar o meu celular que tá gravando, eu coloquei nesse encaixe aqui de baixo, que é o encaixezinho da base dele, e para eu poder encaixar assim no pedestal e ficar com um flash virado aqui pra mim. Eu vou ter que fazer vários testes, né, porque eu não sei usar essas luzes, mas eu vou testar aqui pra vocês se esse flash, essa luz, né, se ela é boa. Ela veio com carga, e aí você aperta esse botão aqui e ela liga. E ela é bem forte, ó. E aí ela tem alguns modos que ela fica fria, né? Branca. E aí não sei por que ela pisca. E aí tem essa que eu acho que é misturada. Essa é muito forte. E essa aqui que é a amarela, que é a luz que eu gosto. Ela deixa uma luz mais quente, mais aconchegante pra mim. Eu vou apagar a luz, eu já fechei a janela aqui. Eu tô de frente pra outra janela ali da minha sala, então tem a luz natural. E aí eu quero ver como ela vai ficar com esse flash e a luz natural junto. Porque... e depois eu tenho que testar sem luz nenhuma, só com ela. E aí eu vou ter que fechar a porta e bloquear toda a luz pra deixar só essa luz aqui. Eu gostei dessa luz mais quente, tá vendo que ela deixa bem quente assim a imagem. E aí eu vou deixar essa daqui, eu vou conectar ali no meu pedestal e vou mostrar pra vocês como vai ficar a imagem só com ela, sem a luz de teto. Essa é a iluminação com um flash, né, a lâmpada que eu pus, e a luz natural. Então ela fica assim. Eu não consigo enxergar porque a luz tá batendo no meu olho. Então eu acho que essa configuração não vai ficar tão legal, porque eu não consigo ver como é que tá a imagem. Eu uso a câmera frontal do celular pra eu ver o enquadramento do vídeo. E desse jeito eu não consigo saber, porque a luz tá batendo diretamente no meu olho e não é muito confortável ficar falando aqui, olhando pra luz. E às vezes eu faço vídeos com um roteiro, né? Eu faço um roteiro pra poder, depois quando é um vídeo mais informativo, né, mais explicativo, eu faço um roteiro e eu preciso ler o que tá no roteiro pra eu conseguir falar, pra saber a ordem do que eu vou falar. E aí, com essa luz aqui no meu olho, eu não vou conseguir ler. E sem contar que quando você olha muito diretamente pra luz, você fica com aqueles pontinhos, assim, fantasmas na visão. E não é bom. Se eu for gravar por muito tempo, essa luz não vai... vai me atrapalhar bastante. Mas eu achei ela boa, né? Se eu tirar aqui, ó, a luz do meu olho, ela ficou uma luz bem boa, né? Tá bem... Agora eu vou testar, vou fechar a porta, vou bloquear toda a luz e vou deixar só ela,
pra ver como que fica, se fica uma iluminação mais interessante. Eu acho que eu teria que jogar ela em alguma superfície pra ela rebater a luz pra mim. Eu vou tentar fazer isso na porta, porque a minha porta é branca. Então talvez ela reflita a iluminação de uma forma mais difusa, que não atrapalhe a minha luz. Mas eu vou fechar primeiro, eu vou fazer o teste assim primeiro, e depois eu tento inverter ela e fazer um rebatedor, pra ver se fica bom também. Essa é a luz, só a luz do flash, só a luz da lâmpada. Eu achei ela muito, muito boa. Meu óculos tá sujo, tá refletindo a sujeira do óculos. Mas eu achei ela muito boa. Tá excelente. Olha. Só que eu acho que ela tá muito focada aqui no meu rosto. Eu sou muito branca. Quer dizer, tô queimada um pouquinho. Mas não tá... É uma luz chapada, né? Uma luz que não conta história nenhuma. Vamos inverter? Vou tentar rebater ela na minha porta. Pra ver se ela dá uma... Não sei como é que fala isso, quando a luz fica difusa, uma difundida na luz, talvez? Vamos ver. E essa é a luz rebatida na minha porta. Não tá bom, mas também não tá ruim, né? Ela rebatida, ela não apaga a luz, essa luz colorida que eu tenho aqui atrás, né? Aquela luz do pôr do sol. E deixa uma iluminação mais suave, né? Talvez ela sozinha, dessa forma, não fique legal, mas se eu tiver mais de uma pra refletir, então o rebatedor, ele fica bem interessante. Se eu rebater, e se eu virar ela pro outro lado, aqui, que aí ela vai bater na minha parede, né, um pouco na parede e um pouco na porta. Aí a minha parede, ela é cor de creme, né, sorvete de creme, então fica uma luz diferente. Ah, entendi. Aquela luz, ela tá fazendo o desenho da prateleira aqui. Interessante. Não sei como que eu vou fazer. E se eu colocar ela aqui do lado, ao invés de colocar ela na minha frente? Vamos ver. Agora aqui eu coloquei ela aqui do lado. Ela tá refletindo na parede. E ela me dá essa luz aqui. Que talvez seja uma luz interessante. Olha como meu braço reflete a luz. Problema de ser muito branco. Por isso que eu uso a luz amarela. Porque ela deixa a branca fica muito triste. Olha assim, ó, fica melhor. Aqui. Você derrubar a câmera, né? Por favor. Mas aqui já dá uma espalhadona aqui, né? Vai ter que ser aqui mesmo. Não, mas eu não gosto dessa branca, não. Essa misturada também tá estourando. Eu não gosto dessa. Ficou interessante. Agora eu vou deixar essa aqui e vou abrir de novo a porta pra ver qual vai ser a diferença.
dar uma colorida na imagem. Vou pegar essa luz lá pra trás. Não acabou. Vou deixar ela aqui. Desculpa. Talvez assim. Eu acho essa imagem assim ficou boa. Torta. Aí. Eu acho que vai ficar assim mesmo. Por enquanto. Quando eu for gravar à noite, vai ser uma luz diferente. Então talvez à noite fique melhor. Mas eu tenho que fazer outros testes. Eu acho que vou ter que comprar mais uma dessa. Pra poder fazer o jogo de luz e sombra quando eu estiver gravando à noite. Agora que tá de dia, de manhã ainda, 9 horas da manhã, então o sol tá levantando, né? Então tem muita claridade. Meu escritório aqui é muito claro. Então eu consigo aproveitar a luz do dia com essa luz. Se eu apagar, fica assim. Deu diferença? Não sei. Ah, não dá assim. Dá um contorno aqui, ó. Interessante. Vamos estudar luz e sombra neste canal para entender como fica melhor a imagem. Eu tô percebendo agora que eu tô com duas listas pretas bem aqui assim. Então eu tenho que focar minha imagem aqui. Mas tá me incomodando porque eu tô com o livro aqui e a minha agenda aqui. E aí eu tenho que ficar centralizada bem aqui no meio pra mostrar os meus dois produtos. Inclusive eu mostrei o processo de eu reconstruindo, né, o meu livro. E eu tenho que postar fotos lá no perfil da papelaria. Eu acho que eu não expliquei porque que eu dividi os meus perfis no Instagram, né? A princípio, eu tinha desistido de fazer vídeo, eu não ia mais produzir conteúdo aqui pro canal, porque é uma coisa assim que não deu o retorno que eu esperava. Eu tinha uma expectativa e aí eu acabei ficando um pouco frustrada, porque não deu certo o que eu queria fazer. Mas eu comecei a levar assim, os meus hobbies para uma direção diferente. E eu não estava escrevendo mais. Os meus livros, eles não estavam vendendo. Apesar de quem leu, né, as pessoas que chegaram a ler o meu livro de poesias gostaram muito, mas eu queria mesmo investir no romance, né, nesse livro que eu escrevi, que eu tinha uma expectativa muito grande com ele, que eu acho que é uma das melhores histórias que eu já escrevi, em questão de narrativa, de conteúdo, e porque eu gosto muito da literatura fantástica, né, do realismo mágico. E eu tinha uma expectativa muito grande com esse livro e que eu não alcancei, que não deu certo. E aí eu tive que lidar com isso, né? E como não deu certo, eu acabei que eu tava passando por algumas dificuldades financeiras, eu estava morando numa casa que não era legal e não estava conseguindo atingir ali os meus objetivos, as minhas metas, né? E aí eu perdi a vontade de criar conteúdo, de fazer literatura, de fazer qualquer coisa nesse sentido. E eu comecei a focar em outras coisas, mais em papelaria, em arte, e comecei a testar outros hobbies.
diferentes e deixei um pouco de lado e eu não ia mais fazer. Mas aí o meu perfil ele acabou virando um perfil mais pessoal e aí eu separei o meu perfil pessoal do meu perfil de escritora e eu deixei o perfil só de escritora para ficar mais ter mais coerência, né, nas postagens. E aí o meu perfil pessoal agora ele tá voltado mais para a área da saúde, porque eu passei a trabalhar na área da saúde, eu estou estudando, né, fazendo uma faculdade na área da saúde, e eu precisava deixar o meu perfil mais voltado para minha profissão, que é o que realmente paga as contas, que é o que eu faço para viver, assim, que é a minha profissão, propriamente dita. E não mais a literatura e o que eu pretendia a princípio. Mas aí eu comecei a mexer com a papelaria e eu vi que tinha um potencial aí da papelaria e eu precisei separar a minha parte escritora da minha parte papeleira. E eu achei que não ia combinar as duas coisas juntas, porque as pessoas que me conhecem pela papelaria, elas não sabem que eu escrevo, que não conhecem esse universo meu aqui de literatura. E também não estão interessadas nisso, elas estão interessadas mais em fazer cadernos, fazer agendas e essas coisas. São públicos diferentes que têm interesses diferentes, então não faz sentido manter esses grupos juntos, né? Porque eu tenho esse problema que eu faço muitas coisas diferentes que não estão relacionadas, né? Elas estão relacionadas na minha cabeça, porque sou eu que faço todas elas, sou eu que busco o conhecimento, e para mim, dentro do meu universo, faz sentido. Mas as pessoas que me veem de fora não entendem porque que eu sou uma profissional da saúde e eu falo de literatura e eu também faço cadernos, gosto de papelaria, então assim, são coisas que não estão diretamente relacionadas e as pessoas não entendem muito bem o porquê que eu faço tantas coisas diferentes. Então, por isso, eu dividi no Instagram, eu deixei um perfil pessoal voltado só para saúde, né? Que geralmente eu posto informações, coisas úteis, né? Informações de fontes confiáveis, falando sobre saúde, sobre prevenção, né? De doenças, posto informações sobre as questões de saúde da minha cidade, quando tem alguma campanha de vacina, alguma coisa assim que eu preciso informar as pessoas, e eu uso meu perfil no Instagram também para isso. Mas quando eu quero falar de literatura, eu posto em outro perfil, que é o meu perfil de escritora, que aí eu vou postar notícias sobre o mercado literário, que eu vou postar oportunidades de publicação, oportunidades de parcerias que eu acho, e eu compartilho lá nos stories desse perfil, que é o Jaque.escritora. E aí, quando eu vou falar de papelaria, que eu quero mostrar, né, meus cadernos, as agendas que eu faço, o meu progresso dentro da papelaria, eu posto lá no recorte terapêutico, que é a minha papelaria, para ficar tudo bem nichado e bem separado, para quando a pessoa for procurar, ela buscar, né? Não, eu quero saber sobre agendas, né? Modelos de agenda. Então, vai lá no recorte terapêutico que tem todas as agendas que eu já fiz, né? Os cadernos e os trabalhos que eu fiz até agora. E, não, quero saber sobre literatura, sobre livros, sobre poesia, sobre outras coisas, universo literário, né? Vai no perfil, já que a escritora já tá tudo lá relacionado a isso, né? E aí, como eu sou uma pessoa só, e aqui no Instagram, aqui no YouTube, eu trago um compilado de tudo, né? Exceto a parte de saúde, que eu quis deixar separado. Eu mostro tudo aqui no YouTube, porque é um canal que me permite criar conteúdo com mais tempo, com mais calma, que é o tipo de conteúdo que eu gosto. Eu gosto de vídeos longos, eu gosto de vídeos de vlogs, né, que mostram o dia a dia da pessoa, de organização, de viagens, de renovação, e de literatura, e de filosofia, e de informação
que seja interessante dentro desse universo que eu gosto. Então eu produzo o conteúdo que eu gosto de ver, né? E eu espero que pessoas que também gostem das mesmas coisas que eu vá consumir esse conteúdo, né? Que não faz tanto sentido no Instagram, porque no Instagram as coisas são mais nichadas e são mais urgentes, né? É um tipo de conteúdo mais rápido, né? E aí eu tenho lá no meu TikTok que normalmente eu posto coisas relacionadas à papelaria, que é os vídeos eu fazendo, né? Que quando eu coloco lá um vídeo acelerado da produção de um caderno, de uma agenda, de alguma coisa, ou quando eu faço testes, né, de coisas novas que eu nunca fiz, eu posto normalmente no TikTok, que aí eu faço um vídeo acelerado mostrando o processo e fica lá porque eu entendi que aquele perfil lá ele é mais para isso mesmo, uma coisa mais aleatória, uma coisa mais experimental, porque não é a rede que eu tô acostumada, não é a rede que eu entendo, que eu conheço. Eu conheço mais o YouTube por eu ter consumido muito mais o YouTube na minha vida do que as outras redes. E por ser a rede que me permite fazer esses vídeos longos que eu gosto de ver e que eu imagino que vai ter gente que gosta de ver também. Então é por isso que no Instagram tá tudo separado, mas aqui no YouTube tá tudo junto, porque o YouTube é meio que a minha casa, né? Tá tudo junto aqui, eu vou mostrando e eu vou separando conforme as temáticas dos vídeos. Mas só pra vocês entenderem, né? Agora que eu voltei a produzir, do porquê que eu tinha parado, né? E agora que eu tô me reconectando com esse meu universo de arte, de criação e etc. Eu resolvi voltar a produzir conteúdo e deixar tudo meio que misturado aqui mesmo, porque no YouTube eu mostro mais a minha realidade do que eu sou mesmo. E eu não sou uma pessoa que viaja, eu não sou uma pessoa que fica saindo todo final de semana, eu não sou uma pessoa que vive aventuras no mundo real. As minhas aventuras, elas são dentro do mundo imaginário, dentro da literatura, e eu vou trazer um pouco disso pra vocês aqui. Que eu acho que tá faltando um pouco desse conteúdo, porque eu tô com um pouco de dificuldade de achar pra eu assistir. Pessoas que têm, né, mais essa rotina, assim, de mostrar decoração, essas coisas, assim. E pessoas que façam pra minha geração, né, porque o pessoal que tá criando agora no YouTube, que tá fazendo conteúdo, são um pessoal mais novo e tem um tipo de conteúdo diferente. E pra minha geração, às vezes não combina. Então, eu pensei, por que não eu criar um conteúdo que a minha geração vai gostar de ver, né? Pra falar dos livros que a minha geração vai gostar de saber. Pra trazer uma perspectiva que combina um pouco mais com a minha geração e talvez encontrar pessoas aqui que vão querer debater e dialogar comigo sobre esses temas, sobre esses livros, sobre essas narrativas, né? Então, e falar também sobre todos os meus hobbies num lugar onde geralmente a gente fica mais livre, né? E a gente consegue encontrar pessoas semelhantes, né? Enfim, divaguei um pouco aqui, mas agora essa questão da luz eu vou deixar assim, porque por enquanto pra mim tá bom. Eu gostei um pouquinho dessa luz colorida aqui atrás, mas eu ainda tenho que aprender um pouco mais a montar esse cenário usando luzes, né, que é uma coisa completamente nova pra mim. Por falar em luzes, eu tenho que terminar o meu curso de fotografia, porque eu comecei, eu fiz um módulo só e eu preciso continuar. O curso que eu tô fazendo é um curso da Udemy, que o meu esposo comprou, né, adquiriu. E meu esposo é fotógrafo e ele tá com um trabalho um pouco grande para fazer agora. E ele vai precisar de ajuda, então ele pediu para eu ir ajudar ele nesse evento, e para isso eu preciso entender um pouco, né, do que é a fotografia, do que é iluminação e além de ajudar ele, eu acho que isso vai me ajudar também
a fazer aqui os meus vídeos e criar a minha estética, né? Que é uma coisa que eu nunca parei pra pensar, nem pra fazer. E eu acho que vai ser interessante, né? E eu vou tentar trazer aqui pra vocês um pouco desse meu aprendizado. Vou fazer um curso primeiro, para eu aprender, né, as configurações e etc. E aí, a hora que eu começar a testar, né, aprender a mexer na câmera e fazer os testes, aí eu vou trazer para vocês. E muito provavelmente eu vou postar lá no meu perfil de escritora. Eu fiz um vídeo aqui um tempo atrás sobre o reality art na fotografia, porque uma fotógrafa que eu segui aqui no YouTube, eu não acompanho mais os vídeos delas porque ela mudou um pouco o rumo da temática dela, né? E eu quis mudar, né, de ambiente, de conteúdo. Mas ela faz, o nome dela é Patrícia Montrassi. E ela faz uma fotografia que é um pouco mais gótica, um pouco mais sombria. E tem uma estética que eu acho bonita. E eu admirava o trabalho dela. Eu não acompanho mais, eu não sei como que tá, mas na época que eu acompanhava eu achava muito bonita a fotografia dela. E ela participou desse reality, então eu quis assistir por causa dela. E eu acabei voltando lá na primeira temporada e assisti. São 3 ou 4 temporadas, eu não lembro. Eu vou voltar a assistir de novo por conta desse curso que eu vou fazer de fotografia. E eu quero fazer um combo da fotografia com a narrativa, né? E talvez trazer aqui criar uma narrativa visual, porque a proposta do reality lá, o Arte na Fotografia, é criar uma narrativa com fotos. E eu acho interessante isso para quem é escritor, para quem é criador, né? Quem é artista, criar narrativas de formas diferentes. Então eu quero trazer um combinado disso aqui, colocar, fazer as fotos e trazer também uma narrativa, fazer como se fosse uma narrativa ilustrada, né? Então, vamos ver o que vai sair. Eu preciso aprender a fotografar primeiro, para depois fazer esse projeto, que não vai ser um projeto para agora, vai ser mais para frente. Mas eu vou mostrando o processo para vocês e provavelmente eu vou postar lá no Instagram, que é uma forma de criar conteúdo diferente também, que eu acho interessante. Então, agora, eu tava organizando, eu fiz a minha faxina aqui no escritório, organizei aqui os meus livros e etc. E aí eu fui fazer a minha faxina no meu notebook, no meu computador. E eu acabei encontrando algumas coisas bem interessantes que eu quero mexer aqui, né? Eu fui refazer o meu livro, né? Fui imprimir o meu livro, que ele não tinha sido impresso ainda. E eu acabei empolgando e me deu vontade de continuar a escrever minha saga. Porque, pra quem não sabe, Os Valentinos, a princípio era para ser uma saga. Vai ser, né? Eu não tenho esse compromisso de escrever tudo de uma vez, mas eu decidi que eu vou reler o meu livro e eu estou fazendo a revisão das minhas pesquisas para o livro que é a sequência dele, né? Os Valentinos é um livro de início, né, de narrativa, início que eu escrevi para mostrar esse universo, né, fantástico, mágico que eu criei. E aí ele tem ali no final uma deixa para eu continuar. E o segundo livro eu vou trazer, a ideia inicial era trazer um outro protagonista para essa narrativa e conectar dois universos diferentes. E aí eu preciso estruturar a minha ideia inicial. Eu quero levar esse segundo livro para uma estética um pouco mais cyberpunk. A princípio eu ia fazer steampunk, só que o steampunk ele não combina com a história que eu quero contar. Então eu resolvi colocar um pouco mais de cyberpunk, porque aí eu trago um pouco dessa questão tecnológica para a narrativa.
Mas o problema é que eu não entendo de tecnologia, então eu tenho que fazer muita pesquisa e talvez por isso eu tenha deixado um pouco de lado a princípio. Mas agora eu sentei, ontem eu tava de bobeira aqui, eu sentei no computador, abri o meu chat GPT e o meu Gemini, que eu uso os dois ao mesmo tempo, e comecei ali a conversar com a inteligência artificial e tirei algumas dúvidas sobre tecnologia e consegui, com o auxílio da tecnologia, criar ali um elemento importante para minha narrativa, mas que ainda não está muito bem amarrado com a história que eu quero contar e com esse universo que eu preciso que eles caminhem juntos. Então, colocar o cyberpunk dentro do meu universo está sendo muito difícil, mais difícil do que eu imaginei que seria, porque eu preciso que faça sentido. E do jeito que tá agora não tá fazendo muito sentido. Então, antes de eu começar a escrever propriamente dito a narrativa que já tá pronta na minha cabeça, eu preciso definir melhor os elementos desse universo e eu não vou mostrar pra vocês o que eu tenho agora, porque não é o que eu quero escrever, mas já tá muito interessante. E o que eu vou fazer agora, o que eu vou realmente escrever agora, são os contos que intercalam essa narrativa com a narrativa do próximo livro. Preciso ter ali alguns elementos no meio que vão interconectar essas narrativas para que faça sentido sair desse universo aqui que é quase que um steampunk, sei lá, uma narrativa meio vitoriana, né, meio assim, essa estética, para eu ir pro cyberpunk e isso estar conectado no mundo real e fazer sentido. Então, eu preciso conectar essas duas realidades e desenvolver melhor ali a narrativa, a jornada do meu personagem, né, a jornada do herói. Se eu conseguir fazer o que tá na minha cabeça, vai ficar muito interessante, eu acho que vocês vão gostar, né? Então, eu vou parar o vídeo aqui, porque eu acho que ele já tá muito grande. E preciso editar, né, esse pedaço, esse vlog, né, vai ser a parte 3, eu acho. E vou ter que fazer uma parte 4, porque senão vai ficar muito grande. E aí eu vou fazendo partes até a gente acabar. Ou a gente vai ter partes infinitas deste vlog, não sei. Vamos ver. Então, vou cortar o vídeo aqui e no próximo vlog eu conto pra vocês se eu conseguir ou não criar essa interconexão entre o cyberpunk e o steampunk vitoriano dos Valentinos. Por favor, leiam o meu livro para vocês entenderem o que eu estou falando. Meu livro está disponível lá na Amazon, o e-book, né? Eu não tenho ele disponível na versão física. Eu acho que eu tinha colocado ele lá na Amazon, a versão física dele, mas a estética lá não tá igual o que eu fiz aqui, e eu tenho que olhar lá depois, se tiver, eu acho que eu vou tirar, porque fica muito caro, né, a impressão lá, e vou deixar só o digital mesmo. E depois eu tenho que pensar se eu vou mandar esse outro livro para uma editora, ou se eu vou publicar ele na Amazon também, que é o mais prático, mais barato também, né? Mas enfim, meu livro tá lá na Amazon, o link dos meus livros estão na descrição de todos os meus vídeos, quem tiver interesse em dar uma lida no que eu escrevo. E no próximo vlog eu conto mais sobre a minha jornada aqui de escritora.